Boa noite. Mas ficou muito melhor, não ficou? Vocês não acharam? Todos bem? Eu observei e acho que é muito interessante, é uma iniciativa louvável da casa, de que durante esse nosso bate-papo, essa interação, né, de perguntas, de questionamentos, seja transformada em perguntas para perguntas e respostas. Mas isso não impede que eu interaja com vocês, correto? Então, estão todos bem? Melhorou bastante. Muito bacana. Muito bem. Hoje nós estamos trazendo um tema interessante. Para quem estava participando conosco... meu nome é Ledir Siqueira, e sou da Casa Joana d'Arc, uma casa co-irmã da nossa, participante da AME, onde a gente também desenvolve trabalhos muito bons, mas muitas das vezes até mesmo aprendendo com essa nossa co-irmã mais nova, a Casa Espírita Jesus de Nazaré. O tema que nós estamos trazendo hoje é esse, o objetivo da encarnação. As pessoas que estiveram aqui mais cedo participando das perguntas e respostas, perceberam que eu, em um determinado momento, brinquei com vocês, dizendo que não poderia responder todas as perguntas, senão a minha palestra ia toda embora, exatamente nas perguntas e respostas. O que nos faz entender que há uma curiosidade, há uma intenção de aprendizado com relação a essa informação, a esse tema. O que é encarnação? Por que reencarno? Para que reencarno? Hoje nós tivemos, inclusive, a pergunta de quantas encarnações nós teremos. 1, 10, 100, 1000. Então, essa curiosidade, ela está dentro de nós. Por quê? Porque estamos vivenciando isso. Estamos passando por isso. E muitas vezes, dolorosamente. E isso é bom. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, ele traz para nós que aquelas pessoas que conseguem suportar as dores, tanto morais como físicas, as doenças que muitas vezes nos impedem de fazer algo mais, mas sem lástima, sem sofrimento, que é diferente de dor, sem postergação dessa dificuldade, no sentido de, dói mais que os outros, mas tudo bem, sabe? Aquela falsa humildade. As pessoas que abraçam as suas dores, dão um passo a mais no seu processo de evolução, de aprendizado e encarnatório. Então, a encarnação, ela é um remédio, ela é uma medicação que nos é colocada na veia, estamos com ela engatilhada na veia o tempo todo, mas que o nosso cuidado para que esse medicamento não entupa, não pare de correr, não perca o seu objetivo salutar, esse trabalho nosso, ele deve ser constante. Não é uma questão de estou encarnado e estou cumprindo o meu projeto reencarnatório. Não. Eu posso estar encarnado e não estar fazendo, perdoem a palavra, porcaria nenhuma do que é previsto no meu projeto reencarnatório. Porque eu não faço bem, porque eu não sou humilde, eu não trabalho a minha vaidade, a ponto de deixá-la a menor possível, mas pelo contrário, sou orgulhoso, sou egoísta, sou presunçoso, maledicente. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim passear, eu vim só saber o que é estar encarnado? Tenho certeza de que aqui, nesse nosso convívio, não tem ninguém encarnando pela primeira vez. Ninguém. Todo mundo aqui já tem carteirinha e passaporte de encarnação. Já veio várias vezes, em vários corpos, sobre vários sexos, sobre várias bandeiras de países, buscando esse objetivo. E qual seria esse objetivo? Pergunto eu. Letra A.
um spa para ficar cada dia mais bonito. Letra B, férias do mundo espiritual. E letra C, evolução, aprendizado e purificação espiritual. Qual vocês acham que é o nosso objetivo? Vocês têm certeza disso? Eu posso perguntar para a parede? Muito bem. Objetivo da encarnação. Segundo Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, senhoras e senhores, Espiritismo, doutrina espírita, não é uma religião pura e simplesmente, e aqui não estou desmerecendo nenhuma outra, mas não é uma religião que vai me transformar. Não vai. Mas é uma filosofia provada cientificamente que nos religa a Deus no âmbito de espiritualização e que nos transforma, mas não a doutrina, cada um de nós. O Espiritismo é uma ciência nova, porque 1857, 160 e poucos anos, 170 anos aproximadamente, ela é tão nova quanto, por exemplo, o positivismo de Auguste de Comte, da mesma época, também na França. Diferentemente da física, da matemática, que são ciências mais antigas, mas que vêm nos trazer informações que até hoje são questionáveis. O que nós temos é uma doutrina maravilhosa, uma doutrina coerente, arrazoada, que nos demonstra situações que nos faz acreditar, e aí entra a nossa fé raciocinada, que nos faz acreditar que a vida não é só essa encarnação, que não é só esse momento que nós estamos vivendo, e que por isso é importante individualmente, mas para cada um de nós, nos apegarmos a ela no sentido de vivê-la, aproveitá-la, expandir nossos conhecimentos e buscar vivenciar aquilo que ela nos traz. Allan Kardec disse: conhece-se o bom espírita pelo esforço em que ele faz para domar as suas más tendências. Ele não disse, conhece o bom espírita porque ele é bonzinho, não conhece-se o bom espírita porque ele recita todo o Evangelho segundo o Espiritismo ou todo o livro dos Espíritos, questão por questão. Não, conhece-se aquele que doma as suas tendências. Então, para eu ser bom espírita, eu não preciso frequentar religiosamente um centro espírita. Eu não preciso tomar passe religiosamente dentro de uma casa espírita. Não, eu preciso me transformar, só isso. É fácil, não é? Não é não. Quem foi que falou que não é não? Deixa eu ver quem é que está trabalhando aqui. Não é não, você tem razão. Não é fácil. Porque exige de nós um esforço herculíneo. Palavra oriunda de Hércules, com todos os seus trabalhos da mitologia. Um esforço sobrenatural. Não é esforço sobrenatural não, gente. É um esforço natural de aprendizado, de coerência, de razoabilidade, e que todos nós temos condição de fazer. Agora, não devemos esperar que amanhã todos nós sejamos espíritos puros. Porque há uma caminhada. A questão é que a gente acha que a caminhada funciona por si só. E que eu não preciso suar, com grandes aspas, nesse trajeto. Preciso, sim. Preciso me esforçar. Eu acho que eu ainda vou aprender a usar isso aqui. Agora deu. A doutrina espírita se baseia em 5 princípios básicos
essenciais. Nós falamos isso mais cedo, então, desculpa aqueles que estavam antes, mas não quero ser redundante, mas é importante a gente colocar isso. Nós temos 5 bases, 5 fundamentos. A existência de Deus, ponto. Deus existe. O que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Força primeira, força primária, causa de todas as coisas. Todas as coisas. Incriado e criador de tudo. E partindo dessa primeira base, nós temos que entender o seguinte: Deus fez tudo no universo, inclusive a nós, como inteligência suprema, de maneira perfeita. Então, quando a gente fala, por exemplo, isso foi um milagre. O que eu entendo por milagre? Algo sobrenatural. Se é sobrenatural, não é criado por Deus. Isso tem razão de ser? Faz sentido? Um milagre é algo natural. O dito milagre das igrejas, tanto católica como protestante, e não é crítica, é só observação, é algo natural que nós ainda não entendemos. Porque Deus permite, criou e está ali. Aí a gente pergunta, mas como Jesus ressuscitou Lázaro? A ciência hoje nos traz doenças como a catalepsia, que para os médicos a pessoa está morta. O que diria aquela época, que não existia medicina como a gente conhece hoje? Como diagnosticar uma catalepsia? Aliás, naquela época não se sabia nem o que era catalepsia. Então, Deus, força suprema, causa primária, faz tudo em cima das suas leis, que nós temos também, todas elas elencadas no Livro dos Espíritos. Lei de justiça, lei do trabalho, lei do amor, está tudo lá. Tudo lá. Depois nós passamos para a existência e imortalidade da alma, que faz jus a cada um de nós. Nós existimos. Nós fomos criados. E ainda ontem me ajudaram a entender um pouquinho mais, porque eu disse que a alma era eterna. Na verdade, eterna é Deus. Nós somos criados, mas daí para frente não morremos mais. Como não morremos? Meu pai morreu. Gente, eu estou falando de espírito. O espírito é imortal. Nós, enquanto espíritos, somos imortais. O que significa que temos muito trabalho. E não vejam o trabalho como uma coisa pejorativa. Vejam o trabalho como uma coisa maravilhosa. Porque quando nos tornarmos espíritos celestiais, na última classe de espíritos, na verdade a primeira classe de espíritos que Kardec nos traz, na edição daí de página 100, nós veremos que nos felicitaremos de estarmos trabalhando em prol e com Deus, co-criando o universo com Ele. E isso será de grande felicidade e satisfação. E aí encontraremos a felicidade suprema. Sabe aquela frasezinha que a gente costuma dizer? Não, a felicidade não é deste mundo. Tá. Mas é bom ser feliz, não é? Quem aqui não gosta de ser feliz? Todo mundo gosta. E mesmo que ela não seja integral o tempo todo, as pequenas pontuações de felicidades que a gente tem é para ser vivida, é para ser felicitada, é para ser dividida, porque faz bem. Uma conquista, passei na faculdade, tirei minha carteira, tive minha primeira filha, meu primeiro filho, me casei. São momentos de felicidades que têm que ser vividos e compartilhados. Mas a felicidade suprema é quando eu me entrego a Deus plena e totalmente, já num espírito evoluído. A terceira lei, agora vem os trava-língua. Pluralidade das existências, que é o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Estamos abordando. Objetivo da encarnação, pluralidade das existências. Em uma única vida existimos várias vezes na matéria, buscando este aprendizado, buscando essa evolução. Pluralidade dos mundos habitados. Teria Deus, em toda a sua sabedoria, em todo o seu poder,
criado vida apenas na Terra, e criado outros bilhões e bilhões e bilhões de planetas e astros, para ninguém? Para enfeitar o céu? Comentamos hoje, eu, Zé Amaral, e com aqueles que estavam presentes mais cedo, a ciência, a nossa ciência atual, nessa pesquisa profunda sobre o universo, chegou num determinado momento e falou, pronto, o universo acaba aqui. Mas teve alguém lá da equipe que falou assim, vamos pesquisar mais um pouquinho. E quando pesquisou mais um pouquinho, acharam mais planetas. Então o universo não acabou. E o universo está sendo criado constantemente, se posso eu dizer nesse sentido, dioturnicamente, por Deus e pelos espíritos de luz, de alta elevação, como Cristo, para que outros tantos espíritos como nós possam evoluir e também vir a ocupar esse lugar de destaque junto a Deus. Comunicabilidade dos espíritos. E aqui nós falamos da base da doutrina. Em cima disso, a doutrina se forma, se concentra. Poxa, se eu tenho uma doutrina dos espíritos e não há uma comunicação, como eu posso dizer que há espíritos? Foi com as batidas das irmãs Fox, foi com as médiuns que ajudaram Kardec na codificação, que nós descobrimos que há uma outra vida. Foi com as mesas girantes. Poxa vida, se uma mesa se suspender aqui, começar a voar e a gente começar a mostrar que ela não tem nenhum fio, nenhuma artimanha para mantê-la suspensa, isso em si já é um fenômeno maravilhoso. Agora, se essa mesa começar a bater no chão, respondendo sim com 2 pancadas e não com uma, aí, gente, como dizia Kardec, tem coisa atrás disso. Ele não falou isso não, mas é mais ou menos isso que ele deve ter pensado. Tem, no mineirês, tem um trem atrás desse queijo. Como isso pode acontecer? E aconteceu. E assim se desenvolveu a pesquisa de Kardec, descobrindo que as pancadas eram ocasionadas por espíritos. E começou então essa comunicação. Através dessa comunicação, por si, já se fundamenta a nossa doutrina espírita. Para os espíritas, portanto, a vida não acaba após a morte. A alma sobrevive ao perecimento da carne. Além disso, de acordo com o Espiritismo, o espírito retorna à vida corporal. Vocês já imaginaram se, pensando, como algumas religiões o trazem, que a vida consiste apenas do meu nascimento até o meu falecimento, até a minha morte? Como a gente poderia dizer que Deus é justo pensando numa criança que com 1, 2 anos de vida já desencarna? E pensando num senhor que com 99 anos de idade desencarna? Onde há a justiça para cada um desses 2 espíritos? Qual foi a oportunidade no bem de cada um deles? Porque a doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. Concordam, sim ou não? Vocês não devem ter escutado a pergunta. A doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. Concordam ou não? Bacana, melhorando. Lembrem-se que eu posso interagir com vocês, eu posso cutucar vocês. Gracinha, adorei isso. Se fora da caridade não há salvação, e Herculano Pires nos diz que caridade é o amor em movimento, qual a oportunidade que uma criança de 2 anos, ao se desencarnar, teve de praticar a caridade, ou praticar o amor? Ou, resumindo, amar. Por outro lado, qual a oportunidade que uma pessoa de 99 anos teve? 99 anos. Em que ele assumiu consciência, vamos colocar aqui dos 15 em diante. Nós temos aí 82 anos. 84, desculpem. Em 84 anos ele teve a oportunidade de amar.
A criança com 2 anos não teve. E aí? Existe justiça? É estranho, não é? Quando a gente coloca desse jeito. Uma encarnação pequena e que teve seu valor, porque nós temos que admitir também que Deus, força suprema, causa primária de todas as coisas, não vai fazer a coisa em vão. E nós temos um que teve 99 anos de oportunidades. E que às vezes a criança com 2 anos ocasionou muito mais bem do que essa outra pessoa com 99. Imaginem, por exemplo, que uma criança de 2 anos veio com algum tipo de doença física e que exigiu cuidados redobrados por parte dos pais. O que essa criança está proporcionando a esses pais? Um aprendizado, uma dedicação, uma voluntariedade, uma exclusividade de 2 anos para alguém que ficou encarnado nesse tempo. Por outro lado, uma pessoa de 99 anos, que ainda passeia pelos flagelos da miséria, do egoísmo, da vaidade, com esses conceitos enrustidos ainda em seu espírito, como vai ela praticar a caridade? Mas se isso tudo se resumir numa única encarnação, onde está a justiça? Porque a criança, apesar de ter feito o bem nesse nosso exemplo, ela recebeu o bem, ela proporcionou que fizessem o bem, mas ela, propriamente dita, não o exercitou. Por outro lado, esta outra pessoa de 99 anos de oportunidades, tendo ou não desperdiçado, pode ter em algum momento feito um bem maior do que essa criança de 2 anos não teve oportunidade. Num determinado momento ele deu um conselho, mesmo que seja um conselho dentro das suas concepções, que possa ter ajudado. Num determinado momento ele pode ter, em todo o seu egoísmo, dado um prato de comida para alguém que passasse por sua casa. Sem a questão da reencarnação, das várias vidas para nós, espíritos, a gente não consegue enxergar, à luz da doutrina, toda a oportunidade que Deus nos dá. Por outro lado, também com uma única encarnação, não conseguimos aprender tudo. Com essa encarnação, nós descobrimos a doutrina espírita. Vamos precisar de quantas ainda para vivenciá-la? Lembram da definição de Kardec? Conhece-se o bom espírita pelo esforço que fazem domar suas más tendências. Estamos fazendo esse esforço? Nós temos que compreender que encarnar é muito cômodo. Por que eu digo que é muito cômodo? Porque eu cheguei lá nos meus guias, nos meus tutores espirituais, pedi, nós vamos descobrir daqui a pouco com Simonet que não foi bem um pedido, mas me foi concedida a reencarnação. Os engenheiros fizeram todo um projeto reencarnatório para que eu pudesse vir, e eu encontrei um lar e vim. É fácil, não é? O difícil está aqui, o complicado está aqui, porque através do dom do esquecimento, ledir, dom do esquecimento, é dom do esquecimento, porque se a gente começar a lembrar tudo que nós fizemos, mas se eu lembrar o que eu fiz, não tem problema não. Espera aí, nós estamos hoje na nossa melhor versão. Eu estou hoje no melhor ledir de toda a minha vida espiritual. E se eu olho para dentro de mim, eu percebo ainda alguns pontos de mazelas, grandes mazelas. Eu ainda sou daquele que assiste o Jornal Nacional e quando fala, fulano matou fulano, lá dentro ainda dá uma vontade de ir lá e tirar satisfação com o caboclo. Então imagina há 3, 4 encarnações atrás, que não tinha jornal, que a notícia chegava, era você vendo.
Quem é que pode garantir que eu não fui lá e tirei a satisfação? Que eu não fui lá e ceifei a vida, porque há 4, 5 encarnações atrás, eu podia ter um duelo, eu podia julgar, condenar e executar. As leis ainda eram ruins. Então, a gente ainda tem más tendências, que só ao longo da nossa caminhada e das várias encarnações, vão poder ser extirpadas e melhoradas. E aí a gente começa a pensar o seguinte: então é tudo da doutrina espírita? Não. Esse nosso amigo aí, Pierre-Marie Joseph Teilhard de Chardin, um jesuíta, filósofo, teólogo, paleontólogo francês, ele disse essa frase, que se a gente não soubesse que ele era jesuíta, falaria que ele era espírita. Ele nasceu em 1881, pós-Kardec, e faleceu em 1955. E ele diz: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Meninos e meninas, o que isso rendeu de dor de cabeça para esse homem. A igreja o tirou do apostolado, ele foi relegado a ações de menor importância, vamos dizer assim, e só teve esse entendimento reconhecido, porque isso foi uma obra, uma publicação de livros que ele fez, só teve esse entendimento reconhecido com João Paulo II, ou seja, depois de 1980, em que todo o seu esforço e toda a inteligência dessa afirmativa pôde ser colocada como, sim, verdadeira. Veja bem, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, ou seja, eu vou me espiritualizar hoje. Ah, não, hoje eu não quero, eu vou deixar para espiritualizar amanhã. Não, nós somos seres espirituais, passando por experiências humanas, passando por experiências materiais, que nos burilam o espírito, burilar mesmo, cutucar, alisar, afinar, que nos remete a sermos melhores. Como? Passando por dificuldades. Possivelmente, quando alguns de vocês viu esse título, Objetivo da Encarnação, pensou o seguinte: o objetivo da encarnação é espiar, provar e cumprir uma missãozinha ou outra aqui. Bom, primeiro, família é uma missãozinha? Não, não é. Se envolver numa família, ter a responsabilidade da família, seja como filho, pai, mãe, irmão, é uma senhora responsabilidade. E nós não conseguimos imaginar o quanto é quando falhamos. Quando em algum momento dizemos: não, pai, mas você é ruim demais para ensinar. Bom, bem, ruim é você que fala isso, que não tem o tato, que não tem a delicadeza, que ainda não tem a humildade de virar e falar assim: pai, pode ser feito de outro jeito. Ô pai, dá uma olhadinha no que você falou. Caramba, nós ainda somos muito falhos, nós ainda precisamos crescer bastante. Então, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o propósito de Deus quando nos permite o reencarne? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão, para todos nós uma prova. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto que está a expiação. Vicissitudes da existência corpórea. Temos fome? Sim ou não? Temos sede? Sim ou não? Sentimos frio? Temos doenças físicas? Vicissitudes da experiência carnal. Vicissitudes da experiência espiritual. Cometemos erros?
Arrependemos? Às vezes. Eu queria ver se alguém ia falar assim. Às vezes. Porque seria muito bom se arrependêssemos todas. Perdoamos? Às vezes. E às vezes que não perdoamos, com o passar do tempo, isso nos cutuca. Isso nos incomoda. Erramos? Erramos. E muito. E graças a Deus erramos. Porque quando reconhecemos o nosso erro, temos a oportunidade de fazer de novo e melhor. Porque já conhecemos onde erramos. Aí está o grande objetivo da encarnação. A primeira frase da resposta da pergunta 132. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Não uma perfeição divinal, mas uma perfeição próxima à que Deus necessita para que sejamos co-criadores. Para que possamos, junto com Ele, trabalharmos felizes no universo. E continua, a encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação, que é de colocar cada um de nós em condição de trabalhar e atuar, que é de fazermos pessoas melhores para educarmos no lar, olha a nossa missão, para enfrentarmos as dificuldades, olha aí a expiação, e para sairmos melhores do que chegamos, olha aí a provação. Não é a doutrina espírita que nos transforma, somos nós, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, que decidimos sermos melhores, ou não. E quando a gente chega na questão 626, Kardec pergunta, e onde a gente tem que basear? O que é a nossa referência? Qual o nosso modelo que Deus nos deu para sermos melhores? E repetindo o que eu falei mais cedo, talvez esteja aí a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Qual o nosso modelo para nos tornarmos melhores? Jesus. Caramba, daria um seminário se a gente fosse falar aqui a questão de Jesus. E a gente não vai deixar de falar, porque está contido nisso aí. Mas temos que lembrar que Jesus não escreveu, mas exemplificou toda a sua vida para conosco, nos mostrando tudo aquilo que precisávamos saber e fazer. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós. E a partir daí, nós fomos exercitando a nossa capacidade de aprendizado, nos tornando cada vez melhores, mais inteligentes, mas também trazendo junto com a inteligência a moralidade. Alguns conseguiram perceber o bem mais rapidamente, outros têm a dificuldade de precisar retornar e exercitar. Isso é do esforço individual de cada um. Deus, que é justo, não poderia fazer uns felizes e outros não. Então todos passam pela mesma dificuldade, mas o mérito individual de cada um é que faz com que possa seguir ou não mais rapidamente. E na questão 171, sobre o que se afunda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação de que não cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre os filhos uma porta aberta ao arrependimento. E aqui cabe dizer uma coisa interessante sobre o dogma da reencarnação. É porque a pergunta foi feita a Kardec, por Kardec aos espíritos, em 1857, quando ainda existia o lema fora da igreja não há salvação. E se nós repararmos, a Bíblia ainda nos traz a palavra ressurreição e não reencarnação. Então, por isso a pergunta traz a palavra dogma. Hoje nós sabemos que é lei natural que todos nós estamos sujeitos. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna daqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Ou seja, se ele não causou o seu bem, isso é justo?
ou isso é injusto? Se ele não teve a oportunidade de fazer o bem, isso é justo? Dá-se daí que todos nós temos que passar pelas questões da reencarnação, quantas vezes forem necessárias. Reencarnação ou ressurreição? O que vocês me dizem? A doutrina não nega a ressurreição, apenas a interpreta de modo diferente. A doutrina espírita não concorda quando se diz que eu vou ressuscitar com o mesmo corpo. Mas aí eu falo assim, Jesus não ressuscitou com o mesmo corpo? Sim, com o mesmo corpo espiritual. Com a mesma necessidade que todos nós temos de um invólucro a esse corpo espiritual, que é o perispírito, não com o mesmo corpo físico. Lembram-se quando ele apareceu para Madalena, no domingo de sua ressurreição? Que ela correu para abraçá-lo, meu mestre, o que ele disse? Por favor, se afaste, ainda não fui ter com meu pai. Ou seja, ainda não estou preparado, ainda não estou pronto. Aquele corpo fluídico dele ainda não poderia ser tocado. A doutrina entende a questão da ressurreição, sim, mas quando você fala de espírito, sim, é o mesmo espírito que ressurge, que reaparece. Às vezes com a mesma aparência, às vezes não, mas é o mesmo espírito. E ressurreição e reencarnação são coisas distintas na doutrina espírita. Reencarnar é tomar uma nova carne, ressurgir é reapresentar-se em espírito e em essência, vir de novo. Ainda segundo José Reis Chaves, a ressurreição do corpo ou da carne é polêmica, exatamente porque não é bíblica e pelo que virou dogma. Aí se colocou um ponto. Se você não acredita na ressurreição, você não é cristão. Poxa, é uma questão de entendimento e razão. É uma questão de saber acolher aquilo que me traz melhores informações e que se casa ou melhor com uma fé raciocinada. Muitos, principalmente os jovens, no momento de rebeldia, dizem, eu não pedi para nascer. Quem é que já escutou isso? Algumas vezes a gente escuta, né? Eu não pedi para nascer. Aí Simonet diz para a gente, lê do engano. No plano espiritual não só pedimos, como não raro, imploramos a casais que nos permitam exercitar a reencarnação. Porque no plano espiritual temos mais consciência dessa necessidade, temos mais consciência desse mérito, porque não é fácil, de poder reencarnar. Chico Xavier disse que quando psicografava o livro Nosso Lar, viu milhares de espíritos que aguardavam por longo tempo a oportunidade de reencarnar. E completou dizendo que deveríamos respeitar o corpo que o Senhor nos concede, porque não será fácil uma nova oportunidade. Eu vou deitar um pouquinho mais nessa parte, nesse texto, porque eu acho super importante a questão do corpo atual. Às vezes a gente vê pessoas embriagadas, estragando o corpo físico que tem. Às vezes a gente vê pessoas que fumam demasiadamente, estragando o corpo físico que tem. Às vezes nós vemos pessoas em academias, e não há crítica, tá gente? Só observação. Exagerando em um exercício físico, danificando o corpo físico que tem. Tomando remédios em excesso, anabolizantes. Caramba, se eu conseguir uma vaga nesse processo reencarnatório atual, eu tenho que valorizar a ferramenta. Se eu vou para o campo semear, eu tenho que ter melhor enxada. Se eu vou para o canavial, a melhor foice. Se eu vou para a carpintaria, o melhor serrote, o melhor martelo, a melhor plaina. Se eu venho para uma reencarnação, eu tenho que cuidar do corpo da melhor maneira possível. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso.
Se isso não é uma questão pessoal, gente, com certeza vocês conhecem alguém que precisa desse aviso. Vamos cuidar e valorizar o nosso corpo, porque é a ferramenta que nós temos nessa encarnação. E vamos lembrar que essa encarnação é uma oportunidade que talvez só venha após 4 encarnações de outros espíritos, porque a fila é grande. A fila é grande. O livro Roteiro fala em 27 bilhões de espíritos ao redor da Terra. O livro Roteiro foi publicado em 1952. Já se passou aí 73 anos. Nós já recebemos outros espíritos de outros orbes pelo processo do mundo de regeneração que estamos chegando. Então, a disputa para uma nova reencarnação é grande. Possivelmente nós não reencarnaremos de novo na Terra enquanto o mundo de expiação e provas. Se tivermos mérito, viremos no mundo de regeneração. Se não, pegue seu banquinho. Lembra de Raul Gil? Só os mais velhos como eu, né? Porque a oportunidade de reencarnar está acabando. Então vamos aproveitar agora essa encarnação que nós temos. Chico disse, já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Nesse concerto universal, encontramos mundos de diferentes categorias, mundos primitivos, com o mal sendo predominante, o mundo de expiação e provas, que é o que nós estamos aqui, onde nós temos despontando o bem, mas ainda prepondera o mal. Mundo de regeneração, onde mal e bem se equivalem. Mundos ditosos, onde o bem sobrepõe o mal, mas ele ainda existe. E mundos celestiais, onde o bem é preponderante. Aonde nós queremos chegar? A verdade é que o nosso planeta é um mundo de expiação e provas, e a passagem por aqui é necessária para que possamos corrigir nossas imperfeições. A encarnação faz parte de um projeto de evolução nossa. Cada indivíduo tem suas próprias provas a suportar, e elas são escolhidas de acordo com o progresso que precisa ser feito. Progresso do mundo, progresso do planeta, não. Progresso nosso, o progresso individual. Assim, quando o espírito planeja reencarnar, ele concorda com as provas que fazem parte da sua missão. De novo, estar numa família é uma missão. Ter um bom emprego é uma missão. Existir, pura e simplesmente, é uma missão. Não se trata, portanto, de uma imposição divina, você vai reencarnar porque Deus quer. Não, nós vamos reencarnar porque precisamos dessa evolução. E diante de todas essas explicações, é natural ter curiosidade sobre a missão estabelecida. Qual que é o meu projeto reencarnatório? Gente, olha para dentro de si mesmo, que você vai descobrir. Olha as suas tendências, olha o que você tem que trabalhar. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir às tentações, ao arrastamento do mal? Conhece-te a ti mesmo. É fácil isso? Não. Mas você já tentou? Você já fez por onde? Olha a mensagem de Santo Agostinho. De noite, lá no seu quarto, na sua caminha. Pensa em tudo que você fez durante o dia. Tudo que você fez durante o dia. O que é bom, conserva, repete, faz de novo. O que é ruim, muda. Se for necessário arrependimento, arrependa. Se for necessário perdoar, perdoa. Por que não? Mas eu... você. Mas não posso, eu sou uma pessoa pública. E daí? Nós estamos falando da sua melhoria. Nós não estamos falando do seu status, da sua vaidade. Nós estamos falando da sua melhoria espiritual. É assim que a gente caminha. Cada pessoa renasce na soma do que já fez. Eu não perco nada do que eu fiz, então o que eu fizer de bom hoje, fica. Como é que a gente faz para tirar a carteira de motorista? Me digam. Eu vou lá, estudo, faço uma prova. Passei, vou para a rua. Não passei, vou fazer essa prova de novo. Vou para a rua, faço 15, 20, 25 aulas, não sei como é que é hoje.
Vou para a rua de novo, faço a prova. Passei? Ótimo. Não passei? Volto e vou fazer as provas de novo. A mesma coisa, mais 15, 20, 25 aulas. Encarnação é isso. Eu vim para cá trabalhar a vaidade, não trabalhei, eu volto para trabalhar minha vaidade. Não trabalhei, eu volto para trabalhar minha vaidade. Ah, cansei de votar, vou suicidar. Eu volto para trabalhar minha vaidade e mais o problema do meu suicídio, do meu autoextermínio. Então, se eu não der um jeito de resolver os meus problemas, eu só estou aumentando os meus débitos. Só isso que eu estou fazendo. E com certeza, nenhum de nós aqui está pensando em aumentar os seus débitos. Cada um de nós quer melhorar, pura e simplesmente para ser melhor. Estou errado? Vocês não entenderam a pergunta, né? E com certeza, cada um de nós não está aqui apenas por estar. Todos nós queremos nos melhorar cada vez mais. Estou errado? Pois é. Aí, para aqueles que ainda não despertaram, espero eu ter podido trazer aqui, não uma, não duas, mas várias razões para esforçar-se cada vez mais no seu aprimoramento. Não é uma questão de amor, é uma questão de amar a si próprio e ao outro. E aqui, para a gente finalizar, vale a pena repetir aquilo que Jesus nos trouxe. Quais são os mandamentos da lei de Deus? E na verdade ele disse, em que se resumem os mandamentos da lei de Deus? Em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, e qual que é o outro? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, por favor, amem-se, amem-se, amem-se. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela paciência nesse momento. Fiquem com Deus.